E aí, firmeza? Meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Meu testemunho, parte 3. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast. E, gente, eu confesso a vocês que eu não imaginava que ia durar tanto tempo aqui contando o meu testemunho. Já estamos na parte 3 e talvez eu tenha uma parte 4 ainda, mas a ideia é porque eu tô sendo o mais claro, o mais detalhado possível aqui, contando para vocês aí do meu testemunho, porque eu acredito que ele pode abençoar muitas pessoas, lembrando mais uma vez que apesar da história falar de mim, meu testemunho, o protagonista de toda ela é Jesus. E é exatamente por isso que eu creio que muitas pessoas podem ser edificadas através deste testemunho. E falando nisso, eu já quero agradecer você que mandou um feedback, um retorno daquilo que você tem escutado através do meu testemunho. Fico muito feliz que ele esteja abençoando, edificando o seu coração. E eu tô muito, mas muito feliz mesmo de estar gravando esse podcast especificamente na data de hoje, que é data diferente da qual você está ouvindo. Porque se você estiver ouvindo esse podcast na data do seu lançamento, será dia 14 de dezembro de 2020. Ou você está em um outro ano, em uma outra data aí, ouvindo esse podcast. Mas agora, hoje, na hora que eu tô gravando esse podcast, é exatamente dia 9 de dezembro de 2020. Sabe o que isso significa? Significa que hoje cumprem exatos 8 anos de casamento com a Fran. Cara, que alegria! Principalmente porque hoje eu vou falar bastante a respeito do meu relacionamento com ela nesse início e como Deus usou a vida da Fran para transformar a minha. Por isso estou muito feliz com essa coincidência, que diria eu, uma cristocidência, Algo de Deus aí, gravando exatamente nesse dia tão especial para a Fran e para mim. A gente, na verdade, tem 14 anos juntos, a gente está desde 2006 juntos, desde nós começamos a namorar dia 8 de setembro de 2006, mas casamos dia 9 de dezembro de 2012. Então é muito bom falar exatamente nesse dia de como a Fran foi usada por Deus para transformar a minha vida. Mas antes de falar da entrada da Fran, eu preciso te lembrar. Nos últimos 2 podcasts eu falei sobre 2 identidades. Quais identidades, Fê? A primeira identidade foi quando eu descobri que, na verdade, meu nome era Fernando e não Rodrigo. A minha família queria que eu fosse Rodrigo. Até hoje, toda a minha família me chama de Rodrigo, mas o meu nome no documento é Fernando. E eu explico como isso aconteceu aí nos 2 podcasts anteriores. Então, esse foi o primeiro problema de identidade que eu tive. Eu sou Fernando, eu sou Rodrigo, o que eu sou, quem eu sou, Então, esse foi o primeiro problema de identidade. O segundo problema de identidade, eu já comecei a falar na semana passada, que foi a minha identidade mesmo como chileno no Brasil, Eu não tinha essa identidade, eu estava sem identidade. Olha só, vai analisando aí, sem identidade, não tinha identidade no Brasil. E aí eu conto então no episódio anterior e ainda vou falar mais a respeito disso, porque tem um momento em que eu sou quase deportado do país, que foi tenso, mas eu falo disso mais pra diante. E a terceira identidade é a que eu vou começar a falar hoje, que é a identidade como pessoa, como eu me enxergava. O diabo estava destruindo essa identidade, da maneira na qual eu me olhava, na qual eu me enxergava. Eu achava que eu ia ser um loser, um derrotado a vida inteira, que eu ia ser um esquecido, que eu ia ser um rejeitado, um abandonado pelo resto da minha vida. Essa é a identidade que o diabo começou a impregnar em mim desde a infância. Afinal de contas, esse é o trabalho dele, roubar, matar e destruir. Mas, como diz a preciosa palavra, para isso foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus por isso.
Então tenha em mente aí essas 3 identidades. O meu nome, a minha identidade real mesmo no Brasil, né? O meu CPF, no caso, e também a minha identidade como pessoa. Eu tive problema com todas elas e nesse episódio eu começo a falar sobre a transformação de Deus na minha vida, na identidade de quem eu sou, como eu me olho e principalmente, óbvio, como Deus me olha. E aqui, como eu falei, a Fran foi muito usada. Eu já falei sobre como a gente começou o relacionamento no episódio 33, 34, 35, 36 e 37. Ali eu explico todo o início do meu relacionamento com a Fran, como começou esse relacionamento. Então você pode ouvir esse início, se você quiser, você pode ouvir. Nesses episódios eu utilizei a introdução dos podcasts para contar a respeito disso. Nesse episódio de hoje eu quero trazer 4 situações, 4 momentos em que Deus usou poderosamente a Fran para transformar a minha vida. Então, o primeiro momento, eu até acho que já mencionei isso em algum podcast, especialmente lá no podcast sobre beijo, mas eu vou repetir aqui caso você não tenha escutado. Bom, eu comecei a namorar com a Fran, como eu já até mencionei, dia 8 de setembro de 2006. E ali a gente combinou de não se beijar. A gente queria ter um propósito, se conhecer melhor e tudo mais. Eu vejo que muitos casais começam a namorar e já saem se beijando. Eu não optei em fazer assim. Eu optei em primeiro estabelecer os fundamentos do nosso relacionamento e devagar, enfim. Então nós começamos a namorar em setembro e em dezembro do mesmo ano, de 2006, nós passamos as férias juntos. Os pais da Fran, ela e eu. E nós alugamos uma casa em Bombinhas, Santa Catarina, uma praia muito maravilhosa e foi muito gostoso. Teve um dia, era um final de tarde assim, a gente estava em casa e a casa ficava bem próxima à praia e aí a Fran falou assim, amor, vamos passear na praia, vamos aproveitar aí o pôr do sol. Opa, maravilha, né? Vamos lá. Então fomos lá andar na beira da praia e cara, que momento maravilhoso. Parecia algo cinematográfico, sabe? Maravilhoso. Vou tentar descrever para vocês. A gente estava andando ali pela beira da água, né? Deixando com que as ondas do mar alcançassem os nossos pés. Tinha aquela brisa gostosa, assim, sabe? Que vinha e eu posso até dizer que era uma brisa que acariciava a nossa face. Para deixar bonita a frase, né? Mas, assim, a brisa vinha, era muito gostosa, tal, e a gente andando ali, a água era gostosa, tal, e a gente ficou andando, conversando, assistindo o pôr do sol, até um momento em que a gente encontrou como se fosse uma piscina, e a água de Bombinhas é muito, muito bonita, é bem azul, bem bonita, e a gente ficou ali assistindo o pôr do sol. Ficamos um bom tempo ali, tempo suficiente para assistir o sol se pôr e a lua aparecer majestosa, linda, a ponto de brilhar ali, sabe? Quando forma aquele brilho na água. Cara, lindo, tinha bastante gente inclusive ainda ali porque o clima estava muito gostoso e até aquele ponto a gente nunca tinha se beijado. E aí então, né, olha que momento especial para dar o primeiro beijo. Aí eu virei pra Fran e falei assim, Fran, olha só que momento precioso. A gente andou pela praia, a brisa, o mar, né? Estamos em férias, aproveitando, assistimos o pôr do sol, a lua está linda no céu e é uma situação tão perfeita para a gente se beijar. O primeiro beijo ficaria inesquecível. Qualquer casal normal faria isso e ia desfrutar disso. No entanto, eu nunca quis ter um relacionamento normal com você. Eu sempre quis um relacionamento sobrenatural. Então, em vez da gente se beijar, vamos orar? Vamos buscar a Deus naquilo que Ele tem nos reservado para o futuro. E ali a gente começou a orar por nós, pelo nosso futuro, por aquilo que o Senhor tinha reservado para a gente, pelo ministério, pelos nossos filhos, que inclusive um deles já está com a gente, né? A gente espera ter mais um, mas a Letícia já está conosco, já está no nosso meio. Mas naquela situação nós já orávamos, nós já amávamos a Letícia. Então a gente começou a orar pelo nosso relacionamento, para que Deus desse sabedoria e tal, buscando a Deus, colocando Deus no centro desse relacionamento, a ponto de a gente chorar e se alegrar em Jesus. Esse foi um marco no meu relacionamento com a Fran. Foi a forma de falar para Deus aquilo que nós de fato queríamos. E nós queríamos
glorificar a Ele através do nosso relacionamento. Como eu sempre falo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa, então quer você coma, quer você beba, quer você namore. Então, um namoro também tem que glorificar a Deus. Eu tinha isso muito claro no meu coração e por isso a gente começou a viver um relacionamento que buscasse sempre glorificar a Deus. Então, aquela situação foi um pilar espiritual para o nosso relacionamento. Foi um dos motivos pelas quais nós permanecemos juntos. Mostrar que nós queríamos juntos glorificar a Jesus. A gente foi se beijar só depois de 1 ano e 3 meses de relacionamento e ainda assim, depois de um tempo, a gente preferiu não se beijar porque, o negócio fica difícil, fica complicado, Eu falo mais sobre isso no próprio podcast, onde o assunto é o beijo. Então você pode acompanhar lá com maiores detalhes. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando nós estávamos na casa dela e fomos ao shopping. Eu preciso abrir um parênteses aqui porque talvez você não saiba. A Fran era de Joinville, Santa Catarina. E a gente namorou durante 6 anos à distância. Então a gente se via mais ou menos uma vez por mês, dependendo do feriado, coisa do tipo, e até dependendo do bolso, E é importante eu adicionar isso aqui. Eu comecei a trabalhar numa empresa de um irmão lá da igreja. Só que assim, ele falou assim pra mim: Fê, eu sei que você tá em casa, sem poder trabalhar, sem carteira assinada. Eu tenho uma empresa, só que essa empresa é em casa. Eu não gosto de te ver assim, em casa, eu quero poder te ajudar de alguma forma. Então, o que você acha de você ir até a minha casa, trabalhar meio período para minha empresa e o outro meio período você usa o computador, a internet para estudar? O que você acha? Eu achei muito interessante a proposta, afinal de contas eu estava em casa, sem fazer nada. Levei essa proposta para minha tia e ela ficou feliz, ela aprovou. Só que tinha um detalhe, eu tinha que ir a pé, porque ele não tinha condições no momento de bancar a minha passagem. Então, o que eu fazia? Eu saía da minha casa, ia para a casa dele e esse trajeto demorava por volta de 1h30 a pé. E aí, então, no período da manhã eu trabalhava para a empresa dele e no período da tarde eu buscava me especializar. Foi quando eu comecei a descobrir essa área de design. Eu lembro que muitas e muitas vezes eu estava com uma apostila de Photoshop e aí eu ia lendo à medida que ia caminhando, sabe? A apostila de Photoshop na minha mão e eu ia lendo no caminho, sabe? Enquanto ia trabalhar, eu ia lendo aquela apostila, devorando para ir aprendendo a mexer e me especializar em design. Eu não sabia nada disso, mas como era meio que da área, eu tinha feito desenho já, então eu comecei a mexer nisso e comecei a gostar. E olha só, eu acabei virando design. Hoje eu trabalho com comunicação. Eu fiquei por volta de 7 anos trabalhando na empresa dele e assim, eu fui evoluindo, porque eu comecei sem ganhar nada, indo a pé. Eu lembro, inclusive, mano, essa história é legal. Eu preciso contar pra vocês. Eu tava voltando um dia cansado pra caramba, sabendo que eu ia ter que gastar mais 1h30 até na minha casa a pé. Tava muito cansado. E aí eu orei, falei: Jesus, me dá uma força aqui, eu tô muito cansado hoje. Faz com que alguém, sei lá, algum irmão passe aqui de forma miraculosa, porque ninguém mora pro meu lado, e passe e me dê carona. Ou de repente, sei lá, eu encontre dinheiro no chão. E quando eu terminei de falar isso, eu olho pro chão e achei 5 conto. Achei 5 reais, mano. Cara, e aí eu fiquei tão feliz. Falei: nossa, Jesus, que oração atendida rápida. Meu Deus, cara. Eu fiquei tão feliz e minha fé foi tão fortalecida ali naquele momento, naquela situação. Sabe, era uma situação difícil, sabe, pra mim, naquele momento, e Deus respondeu a oração assim, no ato, cara. Eu fiquei mas tão feliz, cara, que, assim, me marcou até hoje. Olha só, tô contando pra vocês aqui, esse testemunho foi maravilhoso. Aí eu peguei o busão, fui pra casa, ainda deu tempo pra passar na padaria, comprar um doce, foi maravilhoso, cara. Então, eu fui evoluindo ali na empresa, até que ele começou a pagar o valor do transporte, depois do transporte mais um pouquinho, mais outro pocão, aí foi crescendo, cara. Então foi bênção demais, cara, eu amo demais esse irmão pra mim, ele é praticamente um pai, assim. Então, Daniel, se você estiver ouvindo esse podcast, eu te amo, obrigado por tudo, eu te amo demais, amo você, sua família, os seus filhos, amo todo mundo, amo demais vocês. Mas fechando agora esse parênteses enorme, mas muito importante
importante aqui para a história, nesse momento, nessa época, eu estava ganhando R$300, 300 e pouquinho. E aí eu lembro que metade desse valor era para transporte e aí eu ficava com 150, 170, por volta disso aí para gastar. Então eu até tinha um dinheirinho aí, né? Então, nesse dia, eu tava na casa dela, né? Eu viajei pra casa dela, tudo. E a gente resolveu ir no shopping. E nós fomos no shopping, tal, passeamos, pá. E voltamos. Era um dia frio, né? E quando a gente chegou, começou a chover bastante. E a gente tinha um acordo entre a gente, que a gente nunca ia ficar em casa, dentro de casa, se os pais dela não estivessem lá. Mas, quando a gente chegou, eles não estavam. Aí a gente falou, putz, e agora? Tá chovendo fora, não vai fazer tanto sentido a gente ficar fora. Então, o que a gente fez? Falei, amor, vamos ali no sofá. O sofá é o melhor lugar, né? Pra solteiro, né? É o melhor lugar. Puxei ela pro sofá. E aí, o que eu fiz? Amor, vamos aqui ler a Bíblia? E aí ela falou, claro, vamos. E aí a gente começou a ler, foi muito precioso. Eu fui falando ali algumas coisas que eu enxergava ali, ela também. A gente foi compartilhando da palavra e tal. E nada dos pais dela chegarem. E a gente, ai meu Deus, e agora? Cadê eles? E aí, acabamos ali de ler a Bíblia, eles não tinham chegado. Eu falei, amor, vamos orar então, junto? E aí a gente começou a orar 10, 20 minutos, mais uma vez chorando diante de Deus. E foi marcante aquela situação, aquele momento foi muito precioso. Mais um pilar no nosso relacionamento. Eu costumo dizer isso, falar muito a respeito disso, que um passeio ao pôr do sol, no parque, um piquenique de mão dada, tudo isso é maravilhoso, né? Vai ficar inesquecível, mas quando vocês dois estão juntos, adorando a Deus, é mais do que inesquecível, é eterno, porque você convida quem é a eternidade para estar entre vocês, o próprio Deus. Então pra gente aquele momento foi eterno, aquele momento foi maravilhoso, sabe? E foi mais um dos fundamentos, mais um dos, sabe, dos alicerces que mantém até hoje o nosso relacionamento. Mas então esse momento foi muito, mas muito especial, não só na minha vida, mas na vida da Fran. E isso foi estruturando, foi, sabe, trazendo Deus cada vez mais para o nosso relacionamento e também para o meu coração nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, nos meus sentimentos, que inclusive começa agora essa terceira experiência que eu tive com ela, cara. Essa foi pesada, porque essa experiência mexe com raízes, com as raízes, onde o meu coração não estava com as raízes e estava num lugar muito zoado. Situações onde o seu coração está enraizado e apesar de você ter sei lá quantos anos, e isso aconteceu tão lá atrás que você ainda continua dando fruto nesse sentido, algo ruim, você continua dando esses frutos ruins. Eu vou explicar, vai ser melhor, você vai entender melhor. Pois bem, nós estávamos em um dia num shopping e como eu falei, eu ganhava pouco. E nesse dia eu lembro que eu tinha R$50 na minha carteira. E era aquele dinheiro que eu tinha para passar o final do mês. Eu não lembro muito bem em que dia do mês a gente estava, mas eu lembro que faltava aí pelo menos aí uma semana para acabar o mês. Eu tinha que pegar ônibus e etc, né? Então eu tinha pouco dinheiro. A gente estava no shopping, na praça de alimentação e eu falei, amor, eu tô morrendo de fome, mas eu não consigo gastar dinheiro, esse dinheiro eu vou precisar. Ela, não, que isso, fica tranquilo, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu banco o nosso almoço. Eu falei, que bom, maravilha. Então tá, onde a gente vai? Vamos no McDonald's. Chegamos no McDonald's, aí ela perguntou pra mim, o que você vai querer? Eu falei, vou querer um McTaste, porque ele é grandão, né, eu tô com muita fome. Aí ela falou assim, por que você não pede um Big Mac? Eu quero um McTaste, ele é maior, eu tô com muita fome. Ela, não, pega um Big Mac, melhor, tal, mais gostoso. Aí eu falei, não amor, eu quero um McTaste porque eu tô com muita fome e o McTaste é maior. Daí ela pegou e fez um sinal com a mão de dinheiro e falou assim, mas o Big Mac é menor. E fez assim, aquele sinal, sabe, de dinheiro com os dois dedos, o polegar e o indicador. Então, é isso aí, ela fez esse sinal, dizendo que o Big Mac era mais barato. Aí eu peguei, fechei a cara e falei, tá bom, eu quero um Big Mac. Ela, não, tô brincando, pode pegar um McTaste se você quiser e tal. Eu falei, não, agora eu quero um Big Mac. E aí ela ficou super mal. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo, mas a Fran detesta essa história. Mas eu sempre falo pra ela, amor, você foi usada por Deus, fica tranquila, você foi muito usada por Deus nesse dia. Então, é porque ela fala, não, parece que eu sou vilã. Não é, não tem nada a ver. Foi uma experiência que Deus
proporcionou ao meu coração. Fecha parênteses. Aí eu falei, não, eu quero Big Mac então, traz o Big Mac. Aí a mulher chegou, falei, não, traz 2 Big Mac pra gente. Tal. Aí a Fran foi lá, pagou, peguei a bandeja e fui assim, cara, mal. Assim, mal mesmo. E assim, até sem entender, eu falei, por que eu fiquei tão mal com isso, sabe? Poxa, não tem problema, é compreensível, ela também não pode gastar tanto, mas por que eu fiquei tão mal? Aí a gente sentou, começamos a comer e o Big Mac descia como pedra na minha garganta, até que eu comecei a chorar. Chorar. E a Fran ficou desesperada, falou, amor, que desculpa, me perdoa. Aí eu falei, não, pera. E nesse momento, Deus me levou lá na minha infância. Eu tinha por volta de uns 4 anos de idade. Eu devo ter contado essa experiência em algum podcast, ou de repente até no testemunho, eu já nem lembro. Eu acabo falando tanto que eu acabo nem até esquecendo. Mas me levou lá na infância. E aí eu lembro que eu fui numa padaria com a minha mãe, minha tia e minha prima. E aí eu vi uns iogurtes, assim, eles estavam ali dispostos ali na prateleira, assim, né? E aí eu olhei e falei assim, mãe, me dá um iogurte. Porque assim, até hoje eu gosto muito de iogurte, eu sempre gostei de iogurte desde a infância. E eu falei, mãe, me dá um iogurte. Ela virou pra mim e falou assim, o que você quer, filhinho? Quando ela usou essa forma de falar, sabe, com carinho, com um olhar terno, com um rosto assim, tipo, pronta pra me atender, eu falei, pronto, beleza, eu posso pedir o que eu quiser agora. Se eu pedir o padeiro, ela vai comprar pra mim, sabe? Porque tava muito certo de que eu ia receber aquilo, tava claro, sabe? Era o gol, eu tava debaixo da trave, sem goleiro, sabe? Era só chutar, só empurrar pra dentro. E aí eu peguei, né? Como eu tinha recebido já essa resposta positiva, eu respondi de uma forma mais carinhosa e falei, mamãe, me compra um iogurtinho, por favor? Aí ela pegou e falou assim, você tá louco? Aí minha prima começou a dar risada, a minha tia começou a dar risada e eu comecei a chorar. Chorar. E aí eu voltei ali para aquela mesa do McDonald's e lembrei dessa situação e o Espírito Santo falou assim, você tem carregado essa semente por muito tempo. E tudo fez sentido. Por quê? Vou explicar para vocês. Naquela época, eu sempre pensava que as coisas iam dar errado para mim. Por mais certo que as coisas parecessem que fossem dar, eu sabia, no meu coração ele tinha certeza que ia dar errado. Era como se fosse um pessimismo para todas as coisas na minha vida. Então essa situação com a Fran foi bem parecida, porque ela falou assim, não, pode deixar que eu pago. Quando ela falou, pode deixar que eu pago, eu falei, pronto, eu posso pedir o que eu quiser, porque ela vai pagar. Ela se comprometeu a pagar. E quando eu pedi o que eu queria, ela falou, não. E aquilo me fez lembrar a minha infância e aquilo me fez enxergar como eu estava vivendo, olhando para a minha vida. Tipo, eu vivia um dia após o outro esperando que no final a minha vida ia ser uma lástima, ia dar tudo errado, em algum momento a Fran ia me deixar, em algum momento as coisas iam dar errado. Eu sempre vivia com esse coração. Por quê? Porque no meu coração havia uma raiz que foi plantado lá na minha infância. Cara, olha como isso é pesado. Eu tinha por volta de 4 anos de idade. Ali no momento com a Fran eu devia ter uns 25, 26 anos de idade e eu ainda vivia com esse coração. Olha que loucura isso. Então o Senhor trouxe isso à luz e para mim foi como me enxergar no espelho. Eu falei, meu Deus, eu não enxergava isso na minha vida. Meu Deus, olha como eu vivia, olha como eu olhava para as coisas, olha como eu olhava para o meu futuro, olha como eu olhava para o meu futuro relacionamento com a Fran, olha como eu enxergava a vida. E aquilo começou a revolucionar a minha vida. E a Fran ali desesperada, eu, calma amor, calma, Deus está falando comigo. Então foi um momento muito, mas muito precioso. Apesar de turbulento assim para a Fran, mas foi muito bom para mostrar Deus cuidando de mim, arrancando essas sementes que foram plantadas na infância e que repercutiam, davam frutos até aquele dia. Então esse foi mais um momento onde Deus usou a Fran para começar a tratar, a revolucionar, a revolver a terra do meu coração para limpar, para apagar aquela identidade que o diabo estava tentando imprimir na minha vida. E aí, somado com o abandono, com a rejeição, cara, isso multiplicou muito. Então ali Deus começou a trazer à luz, sabe, aquela situação para que ele pudesse
curar e transformar a minha forma de enxergar a minha vida. E a Fran foi um instrumento de Deus nessa história. Eu poderia contar, na verdade, diversos momentos em que a Fran foi usada por Deus na minha vida, mas eu quero me ater a esses 4 porque senão vai virar várias partes esse testemunho aqui. Mas então vamos à quarta parte aqui, e essa quarta parte é maravilhosa, porque foi uma situação tão comum do dia a dia que Deus usou. A gente tinha acabado de almoçar, a gente estava na casa dela e um dia normal, cara, foi um almoço. A gente terminou de almoçar, os pais dela foram tirar uma soneca, né? E a gente ficou ali na cozinha arrumando as coisas. A Fran tava dando uma ajeitada na louça. Enquanto isso, né, ela virada pra pia, eu tava arrumando a mesa, passando um pano ali, limpando a mesa e etc. Aí de repente ela vira e fala assim: ah, Fê, na geladeira eu comprei pra você um chocolate, que é tipo um todinho, né? Ela falando: eu comprei pra você, deixei na geladeira que eu sei que você gosta gelado, então se você quiser tomar, pode tomar, é pra você. Aí nessa hora eu parei e eu buguei, cara, eu parei total. Eu tava tipo limpando a mesa. Imagina assim a situação, a Fran de costa pra mim, porque ela tava mexendo na louça, eu de costa pra ela, e ela falou super despretensiosamente, e eu limpando a mesa. Aí eu parei, eu travei. E aí eu falei: peraí, deixa eu analisar isso aqui. A Fran, olha só como o meu coração tava. A Fran, ela sabia que eu vinha pra cá, pra casa dela, passar esse feriadão com ela. Aí ela pegou o dinheiro que ela ganha trabalhando, foi até um mercado, gastou seu tempo, foi até um mercado comprar esse chocolate que ela sabe, ela me conhece, ela sabe que eu gosto. E ainda mais sabe que eu gosto gelado. Então ela pegou, colocou na geladeira pensando em mim, e agora, como sobremesa, ela tá me oferecendo. Peraí, essa menina me ama. Cara, olha só a análise que eu fiz. Falei: não é possível, peraí, ela me ama. E quando esse pensamento, esse raciocínio chegou na minha mente, eu voltei pela primeira vez depois de muitos anos, porque meu coração tinha se fechado pela rejeição e abandono do meu pai, pela distância de toda a minha família, tinha se fechado, eu não sentia mais amor. Mas naquele dia eu voltei a me sentir amado. Foi um sentimento que veio, e veio como um turbilhão de água, e aí eu fiquei bugado. Eu falei: meu Deus, ela me ama. Meu, que sensação é essa que eu tô sentindo? E a Fran, ela percebeu que eu fiquei quieto. Daí ela olhou pra mim e falou: tá tudo bem aí? E aí eu falei: Fran, vamos ali na varanda rapidinho? Ela, com aquela cara de ué, né, que aconteceu? Tá, vamos lá. E a gente foi até a varanda, chegamos na varanda, ela: que foi? Falei: Fran, quando você me ofereceu o chocolate, eu me senti amado por você. Aí ela olhou do tipo assim: o que você tá falando? Claro que eu te amo, Fê, como assim? Como assim do nada? Agora você tá descobrindo isso? Falei: não, Fran, é porque meu coração é tudo fechado, eu me sinto um abandonado, um rejeitado por aquilo que aconteceu com minha vida. Eu sempre pensei que eu ia ficar solitário, e você fazendo isso, minha cabeça virou dela: Fê, é claro que eu te amo. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Olha da onde Deus te tirou. Deus, Ele te fez andar como família, e começou a dar palavras de Deus na minha vida, uma atrás da outra. Olha o que Deus fez. Olha o que Ele está fazendo com a sua vida. Olha essa situação. Olha o que Ele fez. Olha essa outra situação. Olha o que Ele fez. E começou a falar sem parar. E aquilo era como bombas diretas no meu coração. E eu comecei a despencar de chorar. Sabe, chorar de ombrinho. Já chorou de ombrinho? Sabe, mexer o ombrinho, chorando. E aí eu com o olho fechado assim, chorando. Aí eu tive uma visão. Aí eu vi aquelas barragens de água, sabe, de contenção de água. Não aquelas pequenas, aquelas enormes que tem gente até que pula de bungee jump, né? Então eu tive essa visão dessa barragem de água, e a Fran pequenininha lá embaixo, nessa mesma barragem, chutando essa barragem. Chutando, até que ela trinca e sai um filetinho d'água. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: Fê, eu vou usar a Fran para quebrar a represa de amor que há no seu coração.
Mano, cara, que situação mais maravilhosa, velho. Meu Deus, cara, foi um momento, assim, tão libertador. Eu voltei a me sentir amado. Eu voltei a sentir, sabe, o gosto de ser amado. E já não tava mais com aquele gosto amargo da rejeição, do abandono. Eu comecei a sentir o doce do amor, o amor de Deus na minha vida, sendo refletido através da Fran. Cara, aquilo foi inundando a minha alma, como se você pegasse um copo de água suja e despejasse água cristalina, jogando essa água até que saísse toda aquela água podre e suja e ficasse o copo limpo só com a água pura e cristalina. Cara, foi uma sensação assim, sabe, foi uma avalanche do amor de Deus na minha vida. E assim veio aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus estava usando a vida da Fran para me revelar a verdade de Deus, o amor de Deus na minha vida. Porque antes, cara, era bizarro, porque eu não sentia nada por ninguém. Do tipo assim, se algum amigo meu viesse a morrer, eu não ficaria chateado. Por quê? Porque meu coração tinha se fechado para não sentir mais dor por ninguém, nem de ninguém. E aí, então, eu fiquei completamente fechado, como se eu fosse um pedaço de concreto. Mas naquele momento, era como se Deus tirasse aquele coração de pedra e colocasse um coração de carne, que finalmente voltasse a bater. E ali eu voltei a me sentir amado, uma sensação, um sentimento que eu não sentia há muitos anos. Foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, que revolucionaram a minha história e foram me dando a identidade de Deus, de amor, de família. Eu lembro no começo, inclusive, antes mesmo de namorar com a Fran, falei: Fran, olha, eu não tenho documentos, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei quando vai sair meus documentos. De uma coisa eu tenho certeza, eu não sonho com casas, com carros, com viagens, nada disso. Eu sonho em viver a vida de Deus na minha vida. Ela pegou e falou assim pra mim: não, Fernando, eu também quero isso pra minha vida, eu quero viver a vida de Deus em mim. Aí eu falei assim, olha o que eu respondi pra ela. Falei: Fran, suas palavras são muito bonitas, mas são realidade no seu coração? Porque se não forem, você vai perder teu tempo, eu vou perder meu tempo e nós vamos nos machucar. Por quê? Porque eu já tinha me machucado 2 vezes antes. E aí eu falei isso pra ela, falei assim: será que é verdade isso no teu coração? E ela respondeu logo em seguida, falou: Fernando, eu tenho aprendido isso da minha mãe desde a minha infância. Eu quero viver a vida que Deus tem pra mim. E ao ouvir aquilo eu fiquei impressionado, sabe? Em outra situação também, quando a gente estava orando ainda, não tinha namorado, eu lembro que eu falei pra Fran, olha, me desculpa pelas situações, pelas condições da minha vida não trazerem pra você uma segurança, porque eu creio que é importante trazer essa segurança. Ela vira e responde pra mim: Fernando, fica tranquilo, porque a minha segurança não está em você, não depende de você. A minha segurança está no Senhor Jesus. Cara, eu nunca fiquei tão feliz em ser quebrado desse jeito. Então, assim, foi maravilhoso ouvir aquilo. Então, sabe, Deus usou muito a Fran para transformar o meu coração. E é exatamente por isso que no dia do casamento eu falei o seguinte para ela na hora dos votos: Fran, você é a expressão física do amor de Deus sobre a minha vida. Porque é justamente isso que a Fran é. E é por isso que eu sou loucamente apaixonado por essa mulher que Deus me deu. E é por isso que a gente é muito, mas muito feliz, porque Deus está nesse relacionamento sendo glorificado. A gente, dia após dia, busca viver a vida de Deus em nós. A gente não quer viver a vida que a gente pediu a Deus. A gente quer viver a vida que Deus quer de nós. Então, através da Fran, Deus começou a me dar uma nova identidade de um filho amado, um filho querido, alguém que é amado em família. E isso destruiu todas as sementes que o diabo semeou no meu coração, queimou
todas as raízes que já estavam crescendo, que já tinham até mesmo dado fruto, arrancou todas elas e me colocou como árvore plantada junto a ribeiros de água, essa água do Senhor. E tudo isso, essas experiências que eu contei aqui para você e várias outras, iguais também, que aconteceram ao longo da nossa história, tudo isso acabou se transformando, sabe no quê? No ministério Não Morda a Maçã. Eu já falei como esse ministério nasceu, tem um podcast. No episódio 21 eu falo bastante a respeito de como começou o ministério. O ministério Não Morda a Maçã está enraizado, então, em cima disso, desse relacionamento meu e da Fran. Foi assim que ele nasceu lá em abril de 2008, como um reflexo do relacionamento da Fran comigo. E assim eu comecei a viajar através do ministério, compartilhando a respeito de namoro cristão, dando seminários, falando também de como conhecer Jesus através da palavra, dando seminário a respeito disso também, diversas ministrações ao longo de todos esses anos. O ministério é fruto desse relacionamento que revolucionou a minha vida e tem nos levado cada vez mais perto de Deus. À medida em que a gente foi tendo comunhão com Deus, cada vez mais Ele foi curando meu coração, transformando meu coração, mudando a minha visão, arrancando essas raízes, a forma como eu me enxergava, e até mesmo a Fran também, obviamente, foi transformada em tudo isso. Então a gente glorifica muito, mas muito a Deus por tudo isso que Ele fez ao longo desses anos nas nossas vidas. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês nesse episódio, a transformação, como Deus foi mexendo nas minhas raízes, arrancando as raízes velhas que davam maus frutos e me colocando no lugar certo, onde minhas raízes poderiam absorver a verdade de Cristo na minha vida. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você e de alguma forma ele esteja trazendo à luz também, assim como aconteceu comigo, algumas coisas que você enxerga de forma distorcida, sabe? Por algum trauma, por algo mal que aconteceu com você. Que o Espírito Santo esteja iluminando o seu coração para que você tenha todas as suas raízes apenas em Cristo Jesus. Que você seja curado, que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que tudo pode fazer, independente da sua idade. Esse sentimento que você pode porventura ter de abandono, de rejeição, um sentimento que talvez você desconheça, sabe? Um sentimento que você não conseguia enxergar, mas você sentia. Que isso possa vir à luz e o Espírito Santo estar transformando isso, revolucionando a sua vida através da comunhão com Ele e através de situações como aconteceu também na minha vida. Beleza? Deus abençoe muito você. Espero que você tenha sido edificado, fortalecido através de mais esse episódio aqui do meu testemunho. Na semana que vem tem o último episódio. No episódio da semana que vem, então, eu quero contar para vocês como foi o momento onde eu quase fui deportado. Sim, eu tinha 8 dias para deixar o país, ou seja, se eu ficasse o 9º dia, a polícia ia em casa e me mandava embora do país. E isso foi bizarro, eu correndo com a Fran para cima e para baixo, chorando no meio da rua, como essa situação se desenvolveu, como isso aconteceu, enfim, eu quero contar a respeito disso. Também quero falar de como foi o reencontro com a minha mãe. Ela foi no meu casamento, enfim, eu tenho algumas coisas para contar. Vai ser o final, o ponto final aqui da história. Eu imaginei que, como eu falei, imaginei que iam ser só 2 episódios, mas eu fui lembrando de mais coisas, eu quis deixar bem, assim, com o máximo de detalhes, como eu nunca contei, porque eu creio que isso pode abençoar vidas. Mais uma vez, eu sempre vou reforçar isso, apesar da história falar de mim, o protagonista não sou eu, o protagonista é o Senhor Jesus. Então, por isso eu creio que Ele pode estar abençoando, edificando vidas através desse testemunho. Beleza? Então não esquece de compartilhar esse episódio aí com seus amigos. Também acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também no Twitter. Todos eles você encontra a gente como @nãomordamaca, sem acento e nem cedilha. Ou no meu perfil pessoal, se você quiser, lá no Instagram, é o @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega. E é claro, também tem o nosso site nãomordamaçã.com, onde tem devocionais para abençoar e edificar a sua vida. Firmeza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.